falar dessa palavra, essa pequena palavra, que tem um poder tão grande, um poder de mudar as coisas que parecem imutáveis, né? De destruir aquilo que parece indestrutível, de trazer aquilo que ainda não existe para que se torne a existir. É o poder da fé. É o poder da fé. Esse poder da fé, ela tem um poder de fazer. Por isso que a Bíblia diz aqui no 11 capítulo 2, que 11 versículo 2, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Tá vendo? Tá? Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo que Ele fez com alguém que está escrito aqui, que são os testemunhos de pessoas que diante de Deus ousaram ir mais além, ousaram desafiar a incredulidade no coração, ousaram crer naquilo que Deus falou. Eles tiveram bom testemunho. Hoje nós vivemos, nesses dias de hoje, dias maus sobre a terra, dias que temos combates diários, até para você estar aqui agora, talvez você passou por um combate, para estar aqui participando desse culto, porque o viver pela fé é isso. Viver pela fé é ir além daquilo que a sua natureza te mostra, te pede, e além daquilo que os seus olhos vê, além daquilo, e mais além, crer que o próprio Deus nos sustenta para viver o quê? Viver pela fé. Então essa pequena palavra, daqui Hebreus capítulo 11, que é a fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Ela destrói situações que parecem inabaláveis. Talvez você está convivendo com uma situação em casa que o diabo te afronta todo dia, mostrando para você que isso aqui é indestrutível. Isso aqui não adianta você orar, não adianta você ir na igreja, não adianta. Ele vai tentar roubar o seu coração de todas as formas. Por quê? Porque ele sabe que se você perseverar acreditando naquilo que está escrito, ela se cumpre. Por quê? Porque Deus vela pela palavra que foi falada. Deus vela. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos essa promessa que foi feita para a gente viver pela fé, andar pela fé. Mas nós temos uma natureza caída. Cada um de nós tivemos um novo nascimento em Jesus, quando aceitamos Ele como Salvador. Nós nascemos de novo. Essa natureza, esse novo nascimento, nós temos que trabalhar através da fé, através da palavra, para nos levar a um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual, para nossa carne, a nossa natureza carnal, ela ficar submisso à natureza espiritual. Porque se eu não buscar esse crescimento, esse viver pela fé, esse crescimento, eu vou estar na igreja, vou estar participando dos cultos da igreja, mas a minha natureza sempre vai falar mais alto, sempre vai me dominar a natureza carnal. E não pode acontecer isso. E não pode acontecer porque Deus, quando nos chamou, Ele nos chamou com promessa para nos levar aquilo que Ele já conquistou para nós, para a gente tomar posse daquilo que é nosso por direito. Por isso que a Bíblia diz que a fé, olha para você ver, a fé é o firme fundamento das coisas que espera e prova daquilo que não vê. A fé, olha aqui para mim, em nome de Jesus, a fé, ela não vem de nós. Ela não vem de nós. Por que ela não vem de nós? Porque se ela dependesse de vir de nós temos a natureza mais para incredulidade como para crer. Nós temos essa natureza.
natureza nossa caída é essa. Mas por que ela vem de Deus como um presente de Deus? Hebreus 12 diz que ele é o autor e o consumador. Romanos diz que ele dá uma medida de fé para cada um de nós. Ela vem de Deus. Ela vem de Deus como um presente. Ela cresce em nós, nós aumentamos ela em nós através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Através do ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Essa medida de fé, que ainda pode ser pequena hoje, mas tão pequena que Jesus falou que se ela for pequena do tamanho do grão de mostarda, você vai fazer uma obra grande. Mas ela pode ser pequena nesses dias de hoje. Mas se eu me desafiar a mim mesmo, a buscar essa comunhão com Deus, a ouvi-lo, ao invés de ouvir o que o mundo mostra, o que os noticiários mostram, que aquilo que as redes sociais mostram, mas ouvir a palavra, ela pode gerar uma fé tamanho que eu vou tirando proveito, que eu vou trazendo para a minha vida aquilo que ainda está oculto no mundo espiritual, aquilo que está oculto, porque a fé dele, ele nos dá essa fé, ele nos dá a palavra dele para o nosso benefício, Agora, qual o cuidado que nós temos que tomar? Porque Deus, igreja, ele prova a nossa fé, ele prova na nossa caminhada. Na nossa caminhada nós temos prova de fé, para a gente olhar para nós mesmos, como nós estamos no relacionamento com Deus, se está num relacionamento bom ou não, se a gente está tendo comunhão com Ele ou não. Por isso que vem as provas vai revelar o quê? Aquilo que está no nosso coração. As provas revela, ela traz à tona aquilo que está no nosso coração. Por isso que vem as provas de fé. Mas hoje você tem uma medida de fé que Deus te chama para os desafios, que você pode vencer a cada dia buscando a Ele para que Ele aumenta. Você já tem uma medida de fé. Olha aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Nós temos essa medida de fé que Deus deu para cada um de nós, para mantermos firme na presença dele. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Olha o que diz aí, igreja. Porque pela graça que me é dada, apóstolo Paulo falando, tá vendo? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Olha o final do versículo: conforme a medida de fé que Deus repartiu para cada um de nós. Dá para você entender isso aqui, ó, a profundidade desse versículo? Você vê que essa medida de fé, primeiramente, ela vai trabalhar onde, igreja? Não é nas coisas que eu preciso. Ela vai trabalhar primeiramente em mim. Porque tudo que você precisa, se a sua alma está abundante daquilo, assim como abunda a sua alma, se a sua alma está cheia daquilo, ela vai ter convicção. Ela vai concretizar, porque a sua alma já está cheia daquilo. Agora, a Bíblia está dizendo que Ele deu uma medida de fé para que nós mantemos uma vida equilibrada, moderada. Nem muito e nem pouco, moderado. Porque a maior dificuldade nossa é essa, é a moderação, é o equilíbrio. Você não pode ser nem além e nem devagar demais. Você tem que ser moderado, porque essa medida de fé é a medida que Deus deu para a gente ter moderação, porque na moderação, no equilíbrio, você vai conseguir discernir as coisas, você vai conseguir perceber, você vai conseguir ouvir Deus,
Então, essa medida de fé é o que Deus deu para cada um de nós. Agora, olha o que o apóstolo fala no começo do versículo, antes de falar dessa medida de fé, igreja. Olha, que forte isso aqui, ó. Porque pela graça que me é dada. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. Não é aquele Saulo antigo, aquele Saulo que perseguia a igreja, que era desequilibrado com a religião. Era o apóstolo Paulo que foi transformado por Deus. Ele está falando como boca de Deus aqui para essa igreja de Roma, porque ele sabia o que ele estava falando. Não era aquele Paulo antigo, não era o Saulo, era o Paulo novo, dando o novo Paulo, né? Dando conselho para o povo de Roma, porque ele sabia como isso funcionava. E o que ele pede aqui, ó, igreja? Ó, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Tá vendo? Olha como é que ele mostra aqui que nós temos que ter um cuidado com nós mesmos. Porque se você não tiver um cuidado com você mesmo, você vai se tornar um carrasco de si mesmo. Você vai começar a cobrar você demais, entupir você de cobrança, a tal ponto que você fica estressado por não conseguir fazer o que deveria fazer e vai perder até o que você tem. Nós temos que pensar moderadamente como convém de nós mesmos. Porque, igreja, a nossa mente, ela vai além. A nossa mente, ela não tem limite. Ela não tem limite. Ela não tem limite, a nossa mente. Você pode te dar um exemplo. Talvez hoje você amanhece bem, com um pensamento bom. Amanhã, você nem sabe por que está com um pensamento ruim. Não viu ninguém, dormiu a noite toda, já amanhece, porque a nossa mente, ela vai além. E a nossa mente, ela não discerne o que é verdade, o que é mentira. Para ela não tem distinção entre verdade e mentira. Aquilo que você der vazão, aquilo que você alimentar, a mentira para ela se torna uma verdade. Se torna uma verdade. Por isso que eu tenho que pensar não além do que convém. Porque assim como a mente ela não discerne o que é verdade, o que é mentira, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que combater os meus pensamentos. Eu tenho que trazer na minha mente o que? Os princípios da palavra de Deus. Quando você sentir que a sua mente está indo além, está mexendo, está trazendo conflito dentro de você, falta de paz, você tem que aplicar a palavra em cima na hora. Você tem que ter esse princípio da palavra, porque a palavra vai ser o princípio que vai mostrar para sua mente o que é a verdade. E conforme a sua prática daquilo ali, a sua prática daquilo que são os princípios, a sua mente vai pegando aquilo ali e vai vivendo uma verdade e vai ajudando você a viver cada dia mais a verdade. Mas quem está entendendo? Então, o apóstolo Paulo fala isso por quê? Porque o que tem de gente cobrando demais dele mesmo, ou triste porque não fez o que deveria fazer, parado no meio do caminho, são muitas pessoas. E nesses dias de hoje, igreja, são muito mais pessoas ansiosas, preocupadas, desmoderadas. Por quê? Porque vivemos em dias difíceis. Ele diz para mim não pensar, porque se eu pensar além do que convém, tudo que vem na minha mente, o medo, quando toma o meu coração, se eu der vazão à minha mente, ele me leva o quê? Ao fracasso. O medo, quando vem na sua vida, você pega a palavra de Deus. Deus não me deu um espírito de medo, mas me deu o espírito dele para me combater. Você combate aquele medo, que o medo é o natural. Mas se você não combater a igreja, você perde as bênçãos de Deus.
Vamos lá no livro de Números para você ver aqui um exemplo simples aqui, ó. Olha o livro de Números. Números capítulo 13. Aqui, igreja, é a história do povo de Israel que Deus estava levando para onde? Para uma terra que manava leite e mel. Tá vendo? Como é que era a terra? Boa, né? Uma terra produtiva, uma terra próspera. Deus ia levar aquele povo para ali. Então, meio caminho, o que Deus faz, igreja? Ele pega 12 espias, e não era qualquer pessoa. Era um príncipe de cada tribo. Um príncipe de cada tribo escolhido ali, e leva para espiar aquela terra. Por que Deus levou para espiar? Porque Deus sabia o que tinha lá. Eles também deveriam saber o que tinha lá, para quando eles entrassem naquela terra, eles sabiam que Deus ia ajudar eles. Deus não levou eles para mostrar aquela terra, para causar terror no coração deles. Deus levou para mostrar para eles que era o próprio Deus que ia entrar com eles naquela terra. Como nesses dias de hoje, Deus nos chamou, Ele nos mostra que nós temos combate. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder para poder resistir o dia mau. Então, Ele mostra que tem combates. Mas esses combates, igreja, todos eles, o que vai lutar por nós, é o próprio Deus. Agora, qual que é a minha posição? A posição de fé, a posição de crer, a posição de estar firme, moderado, lutando, combatendo os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas naturezas, os meus medos, combatendo com a palavra de Deus. Porque de outra forma, o que vai acontecer? Eu vou perder aquilo que Deus já preparou. Como foi aqui com esse povo? Esse povo que saiu do Egito, eles não entraram na terra. Só os filhos dessa geração e 2 homens, Josué e Caleb, que entraram nessa terra. Por quê? Josué e Caleb, ele viu as mesmas coisas que os 10 viram, mas eles decidiram no coração deles crer. Deus não faz acepção de pessoas. Deus procura pessoas que crêem, pessoas que se colocam diante dele e falam: eu creio, está escrito, o Senhor me chamou, eu creio e vou tomar posse. Mas os 10 espias com eles não foram, e eles aterrorizaram o coração daquela geração toda com medo. Olha aqui no 13, versículo 32. Olha o que diz assim, ó. E difamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel. Então eles voltaram da terra, difamando a terra. Tá vendo? Difamando. Os filhos de Israel estavam esperando ali, difamaram. Aí, ó. Dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos ali são homens de grande estatura. Era novidade para Deus isso, igreja? Era novidade? É novidade você deparar com algo hoje, né, de lutas? É novidade para Deus? Não, para nós é novidade, não é? Porque a gente não quer isso na realidade. A gente não quer esse tipo de coisa na nossa vida. Mas nós temos que ter consciência que nós estamos no mundo sujeito às coisas nos surpreender. Não queremos, oramos para Deus nos livrar, sim, mas podemos deparar. Mas quando você chega diante de Deus: Deus, eu estou nessa situação, para Deus é novidade? Não. Agora, o que Deus vai querer diante da situação, ao contrário, diante dos gigantes? Posição. Falei: meu filho, pode ficar firme, que eu vou te dar vitória nisso aí.
Eu sou Deus poderoso que te chamou e vou te sustentar nessa caminhada. Mas com esse povo, o que aconteceu? Eles voltaram difamando a terra. A tal ponto, igreja, do pensamento deles ser tão prolongado, tão de derrota, que eles viram ele como um animal qualquer, né? Um inseto qualquer. Olha para você ver como é que é triste, ó. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente de gigante, de novo falando. Agora, olha para você ver, igreja, a continuação do versículo. E éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Eles eram gafanhoto? Não, eles não eram gafanhoto, mas aos olhos deles, eles tornaram uma coisa insignificante. Por quê? Porque a nossa mente é isso. A nossa mente, ela está mais para te levar ao fracasso. A pensamentos negativos. Para você ter pensamentos negativos, você precisa fazer força? Sim ou não? Precisa? Não. É só deixar sua mente ser levada. Para você sentir um nada diante das situações que você está vivendo, da sociedade, né? Você precisa de fazer esforço? Não, só deixar sua mente ser levada. Daqui a pouco você está com aquele pensamento de inferioridade. Daqui a pouco você está desistindo da vida, entrando em depressão por causa disso. Sem razão para isso. É só deixar. Por isso que o apóstolo Paulo não pense além daquilo que convém. Qual que era o pensamento deles? O pensamento deles: e éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Como você tem visto você como herdeiro, como filho, como pessoas que Deus chamou para fazer de você um instrumento para a glória dele, para trazer para você aquilo que um dia ele prometeu, ou tem visto você como nada? Se tem visto como nada, mude. O que pode trazer na nossa mente firmeza, estrutura, é a palavra de Deus. Por isso que se você começar a ouvir notícia, pessoas que não têm a palavra de Deus, redes sociais, e ficarem, assim como vem a fé por ouvir a palavra de Deus, a incredulidade também vem por ouvir aquilo que não é a palavra de Deus. Vem por ouvir. Por isso que essa geração, ela se torna uma geração fraca. A igreja desses dias de hoje, ela se torna uma igreja fraca porque as pessoas não têm disposição de buscar comunhão com Deus. Ela perde tempos numa rede social, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas não perde 1 hora buscando Deus em oração, na leitura da palavra. Depois pergunta: por que a minha vida está assim? Igreja, isso é a nossa parte a fazer. É encher o nosso coração da palavra dele, que a sua boca vai falar aquilo que está cheio do teu coração. Ah, pastor, mas eu tenho que ficar alienado à palavra de Deus? É isso que a Bíblia diz. Esses homens que escreveram aqui, que foram usados por Deus, o apóstolo Paulo, eles viviam a palavra de Deus. Eles viviam, eles comiam, eles dormiam com a palavra de Deus. Hoje a geração é fraca por causa disso. Ela quer pronto, ela quer um milagre do nada. Ela quer um milagre do nada. Eu vou lá que o pastor vai cantar minha pedra. Não existe isso. Existe prática da palavra de Deus. Prática da palavra de Deus. Então, esse povo disseram assim, ó: e éramos como gafanhoto. Aqui para você ver, ó: e éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Assim também era o quê? Aos seus olhos. Olha como é que a mente vai, igreja. Como eles olhavam para eles, eles sentiam também que os outros estavam olhando para ele. Talvez as pessoas, talvez aqueles gigantes nem tinham visto, mas o medo faz isso, a incredulidade faz isso. A nossa mente, ela vai além. Por isso que o primeiro combate nosso, ele é na nossa mente, é no nosso pensamento, é combatendo os nossos pensamentos, combatendo os nossos sentimentos, é lutando a cada dia para nós termos o quê?
moderação. Vamos voltar no livro de Romanos? Esse povo estava dessa forma. Olha o livro de Romanos aqui, capítulo 12. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo faz esse pedido para aquela igreja que estava em Roma, para aquele povo, tá? Olha o pedido que ele faz, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Além do que convém. Moderação. Você viu que o seu pensamento está indo? Paralisa. Combate. Às vezes você não deleta o seu pensamento. Não deleta, não retira, mas você coloca o pensamento da verdade em cima. E às vezes, igreja, você sabia que é necessário você até escrever num papel o seu pensamento que você está tendo, que está tomando conta, que está mais forte, que coloca um versículo na frente ali que seja para combater aquilo ali, para você ter vitória? Às vezes sim, porque talvez o pensamento está tão forte, eu já levanto e durmo com aquele pensamento desmoderado. Então o apóstolo Paulo dá esse conselho, essa medida de fé que Deus te deu é o começo para que você trabalhe dentro de você, no seu coração, na sua mente, para que a sua alma se enche da presença dele, se farta dele, se farta do milagre. Essa fé vai crescendo a ponto do seu interior mudar e o exterior ir mudando através de você. Então por isso que ele diz, não pense além, não deixe, porque a sua mente ela não discerne o que é verdade ou mentira. Ela não discerne, para ela todo pensamento é verdade. Agora, o que vai fazer mudança no nosso pensamento é trazer o princípio da palavra de Deus e exercício da mesma disciplina. Vamos supor, uma pessoa, quando ele se disciplina, aquilo que até então era desagradável, ele passa a ser prazeroso. Você vê, uma pessoa começa na academia, igreja, os primeiros dias só misericórdia, mas se você insistir, a sua mente vai captando que aquilo é bom para você, e você vai sentindo reações no seu corpo bom. E daqui a pouco você vai tendo prazer naquilo que não te dava prazer, porque você disciplinou a sua mente. Se você disciplinar a sua mente em oração e leitura, por isso que a Bíblia diz no Salmo 1 diz assim: antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Mas como eu ter prazer numa coisa que não me dá prazer? São disciplina, leitura, oração, consagração. Leitura, oração, consagração. Daí a pouco o seu corpo vai pedir isso, vai ter necessidade disso. No dia que você não orar, vai estar faltando alguma coisa. No dia que você não lê a palavra, vai estar faltando alguma coisa. E você vai entrando nessa dimensão espiritual, esse relacionamento com Deus, e Deus vai trabalhando através de você, em você. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Antes de você deixar o pensamento vagar daquilo que não convém, pense com moderação. Esse equilíbrio, igreja, é o que precisamos para que Deus possa trabalhar moderação, sobriedade, ser uma pessoa sóbria, equilibrado, nem ser atrasado demais e nem ser avançado demais, moderado. Não, meu Deus, o Senhor está sob controle de tudo. Eu sei que talvez eu poderia ter feito, não fiz, mas é daqui para frente o Senhor vai me ajudar a fazer. O Senhor vai trazer entendimento na minha mente e vai trabalhando, renovando a sua mente, ó. Pense com moderação, conforme o quê? A medida de fé que Deus repartiu. Alguém ficou sem? Não.
Todos nós recebemos essa medida de fé. Essa medida de fé que Ele nos dá um entendimento que nós aceitamos Ele como Salvador, nos deu um novo nascimento, é para nós trabalharmos para um crescimento. Vamos lá no livro de Hebreus para a gente orar? Aí o Hebreus diz aqui, igreja, ó, Hebreus capítulo 11, né? Hebreus diz aqui, ó, a fé, né? E se você ler depois, você vai ver a galeria da fé, os homens que tiveram bom testemunho. Aí diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que espera, firme fundamento, não existe, mas dentro, é como assim, ó, você que é mãe, você sabe, quando você foi no médico, o médico falou assim, você está grávida, você já veio balançando os braços assim, quem é mãe? Assim, já passou na lojinha de bebê, já olhou as coisinhas de neném, né? Já começou a viver aquilo, não estava nem aparecendo, nem sentindo nada. Então a fé é isso, é aquilo que não existe, ele passa a existir, nós ficamos grávidos, a semente da promessa dentro de nós, ganhando vida. Aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e prova das coisas que não se vê. Não vejo nada, mas está escrito. Estou indo pela fé, estou caminhando pela fé, estou avançando pela fé. O médico falou isso, mas a palavra de Deus diz isso. O vizinho falou isso, mas a palavra de Deus diz. O meu patrão diz isso, né? Mas a palavra de Deus diz outra coisa. Você tá mudando as coisas de lugar através da sua fé. Agora o versículo 2 para a gente orar, ó. Porque por ela, por quem? Pela fé, né? Por ela os antigos alcançaram testemunho. Assim como os antigos alcançaram testemunho, você venha alcançar